Um dia após a aprovação da urgência da anistia, o ministro Flávio Dino determinou a abertura de um inquérito na Polícia Federal para investigar as acusações feitas na CPI da Covid-19 contra Jair Bolsonaro e aliados. Ao encerrar os trabalhos em outubro de 2021, o colegiado pediu o indiciamento do ex-presidente e outras 69 pessoas por supostos crimes contra a administração pública em contratos, fraudes em licitação, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada, entre outras acusações feitas pela base governista por meio dessa comissão parlamentar de inquérito. A Polícia Federal terá inicialmente 60 dias para investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro e esse caso foi colocado em sigilo. Bem, chamar os nossos comentaristas para entender essa determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, recebendo agora as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. Começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila, STF atendendo a um pleito da CPI da Covid, mandando a Polícia Federal investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro. É normal esse ato, Dávila? Porque Jair Bolsonaro saiu da presidência já faz um tempinho, né? É verdade. Mas parece que crimes não prescrevem mais, né? Na verdade, uma frase que me lembra esse episódio, Caniato, é de um ex-primeiro-ministro francês chamado Guizot. Ele dizia o seguinte, que quando a política bate à porta dos tribunais, a justiça se retira pela porta dos fundos. É isso que está acontecendo no Brasil. No Brasil, o que nós temos hoje é a politização do judiciário e nós temos, por outro lado, a judicialização da política. Esta é uma péssima combinação para voltarmos à normalidade, restabelecer o equilíbrio entre os poderes e o Brasil voltar a ter, e os brasileiros voltarem a ter confiança nas instituições, nas leis. O que nós vivemos, Caniato, parece ser um eterno caldeirão de geração de crises, de episódios que só acirram as diferenças não entre os poderes, mas justamente como um poder vem cada vez mais se sobrepondo a outro poder, desrespeitando os fundamentos da Constituição brasileira, que sempre zelaram pelo equilíbrio entre os poderes para o bom funcionamento da democracia. Parece que aqueles que hoje são imbuídos de cargo público esqueceram da Constituição, dos limites do poder e, principalmente, da ideia de que o Estado serve para garantir a liberdade do cidadão e limitar o poder dos governantes. Hoje, no Brasil, é uma inversão absoluta de valores. É o poder absoluto dos governantes e uma migalha de liberdade para o cidadão. O Mota sempre lembra aqui os inquéritos, né, que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Joias sauditas, cartão de vacinação, o inquérito da baleia. Agora tem mais um para sua lista, viu, Mota? Agora diz respeito à CPI da Covid. O número de inquéritos que podem ser abertos contra Jair Bolsonaro é infinito. Isso não deveria ser nenhuma surpresa para quem está acompanhando o que acontece no Brasil. Bolsonaro é vigiado por policiais 24 horas por dia na sua casa. Quando precisou de atendimento de urgência, anteontem foi para o hospital cercado por, parece que 20 homens armados de fuzis. O salário desses homens armados de fuzis é pago com dinheiro do povo. O mesmo povo que, para o desgosto de alguns, transformou Jair Bolsonaro no líder político mais popular da história recente. Inclusive, o Estado brasileiro exigiu uma explicação pela demora de Bolsonaro em voltar do hospital para o seu cárcere domiciliar. A história mostra que certos tipos de regimes, antes de eliminar os seus adversários, exigem humilhação pública. Há quem diga que, no caso de Jair Bolsonaro, a estratégia
está dando errado, porque tentaram criar um vilão, mas estão criando um mártir. A determinação do Supremo Tribunal Federal para que a Polícia Federal investigue Jair Bolsonaro no âmbito da sua administração, principalmente nos atos tomados e realizados em razão da pandemia de Covid-19. A CPI da Covid, que tinha inclusive muitos parlamentares de esquerda, acabou pedindo a condenação do ex-presidente. Agora, essa determinação acontece um dia após a aprovação da urgência da anistia. Coincidência ou não? Isso é irrelevante, Beraldo? Relevante não, é ridículo, Canhoto. Essa demora absurda, quer dizer, o Brasil assiste a uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que interfere no trabalho da casa e depois das conclusões que chegam os parlamentares, aí ficam sentados em cima dessas conclusões até que em algum momento, por conveniência, alguém lembra, tem isso aqui também, vamos colocar para andar. E disso tudo, Canhoto, se a gente lembrar o que aconteceu no Brasil durante a pandemia, na minha avaliação pessoal, a conduta de Jair Bolsonaro foi extremamente reprovável em inúmeras situações. Aliás, um dos motivos pelos quais Jair Bolsonaro não conseguiu se reeleger é justamente pela forma como conduziu as chacotas que fez das pessoas que estavam morrendo, os familiares, aquela história de ficar encenando lá falta de ar, dizer que não é coveiro. Isso tudo para qualquer pessoa, assim como eu, que teve alguém que perdeu a sua vida na pandemia, é um negócio que pegou extremamente mal, revoltante até. Aliás, no início da pandemia, o próprio governo Bolsonaro orientava as pessoas: não vá para os hospitais. Se você estiver se sentindo mal, mas não vá para o hospital, porque se você não sabe se é Covid, então se você for para o hospital e não for Covid, você vai ter risco de pegar. Só que também não tinha exame para se fazer. As pessoas ficavam na fila, às vezes demorava 2, 3 semanas para conseguir fazer um exame de Covid. Muitas pessoas morreram justamente porque não foram para o hospital na hora certa. Então, Jair Bolsonaro tem, no mínimo, a responsabilidade sobre as consequências de suas declarações e de seus atos. Se isso pode ser considerado criminoso, eu não sei, mas certamente foi inadequado, imoral, irresponsável por parte dele. Quando se observa a questão criminal, aí eu também tenho que reconhecer, Canhoto, que não me parece que Jair Bolsonaro fez o que fez porque ele estava querendo fazer um esquema para comprar vacina, que recebeu lá um dinheiro de alguém que vendeu o respirador. Essas operações escusas, que, ao que tudo indica, de fato aconteceram, têm que ser investigadas e estão sendo investigadas no âmbito de operações da Polícia Federal que aconteceram, e essas pessoas têm que pagar. Agora, não adianta aproveitar que Jair Bolsonaro está fraco e fazer mais um processo contra ele para aumentar o tempo de cadeia dele e achar que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Quem roubou dinheiro de respirador tem que ir em cana. Quem levou comissão para dizer, compra essa ou aquela vacina, tem que ir para a cadeia, tem que servir de exemplo. E não esse tipo de condução de um resultado de uma investigação da CPI que claramente não vai fazer justiça com absolutamente ninguém. Servirá apenas ao propósito de massagear ainda mais o ego daqueles que estão a fim de se vingar de Jair Bolsonaro. Mas, Dávila, se teve alguma coisa de errado, se irregularidades forem identificadas, de fato, tem que descobrir e punir da melhor maneira, né? Da maneira exemplar. Mas vocês trazem um aspecto que é importante, né? Inquéritos, investigações, relatórios que podem ser usados no momento mais conveniente, né? Porque, isso até parece, a impressão que o público que nos acompanha tem é que perdeu o time, né? Inclusive que deixaram passar o momento adequado para você
abrir esse inquérito. O Jair Bolsonaro já saiu da presidência há um bom tempo, né? Então, quando o STF determina isso neste momento, aí é aquela conexão que todos fazem. Parece que estão fazendo uso político dessa pauta, desse relatório da CPI da Covid, entendeu? Poxa, agora... Mas é um uso político, não há dúvida que é um uso político, porque o Beraldo colocou muito bem a questão. Existem questões administrativas que precisam ser apuradas, e existem questões criminais, que é exatamente esse subfaturamento de vacina, roubar dinheiro de respirador, isso é crime. E tem questões administrativas que também precisam ser apuradas. E óbvio, e tem questões que, justamente como o Beraldo bem trouxe, o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia foi vergonhoso, patético, irresponsável, imoral, tudo isso que nós já sabemos. Mas transformar isto numa quase queixa-crime do Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro é uma coisa totalmente descabida nesse momento. Então deixa que a apuração aconteça, precisa saber quem foi que fez as compras irregulares, precisa saber apurar as coisas e não poder criar mais um inquérito para explorar a fragilidade de Jair Bolsonaro nesse momento. Não é esse o papel do Supremo Tribunal Federal, é zelar pelo cumprimento da Constituição. Esses outros casos têm que ser avaliados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, deixa as coisas correrem como elas têm que correr. Agora, não dá para misturar uma conduta política reprovável e transformar isso num momento oportuno no mais um inquérito crime contra o presidente da República. Não é assim que as coisas são. Nós precisamos respeitar os rituais da lei, nós precisamos respeitar a investigação dessas instituições como Polícia Federal, Ministério Público. A gente tem que esperar as coisas acontecerem e não tirar da gaveta um processo e dizer assim, opa, esse aqui parece um momento oportuno para a gente dar um cheque nesse Congresso irresponsável que quer discutir o projeto da anistia. Não é assim que se faz as coisas. Eu disse, as pessoas estão perdendo o que eu digo, o comedimento, a discrição, honrar o cargo que estão. Virou tudo esse botequim do debate político, e não importa se o debate político ocorre hoje no Supremo, ou no Congresso, ou nas ruas. Lógico que importa, porque cada um tem um papel na Constituição, Caniato. Lei é para ser discutida no Congresso. O Supremo tem que ser uma corte constitucional. Ninguém aguenta mais esse excesso de ativismo do judiciário o tempo inteiro, explorando questões políticas. Então, nós precisamos voltar à normalidade. E não me parece que haverá esse esquema de autocontenção que eu sempre defendo. Pelo contrário, Caniato, cada semana parece que o negócio é jogar mais fervura nesse clima já excessivamente dividido e polarizado. Com certeza. Pacificação não parece que seja o objetivo, né? Parece que querem ganhar o prêmio Nobel da Guerra, né? Não é possível. Agora, você, Mota, a percepção do nosso público. Renata B. enviou a seguinte mensagem, Mota. Parece que eles, enfim, ela não fala exatamente quem, parece que eles estavam esperando que o Jair Bolsonaro fosse condenado para despejarem novas investigações. Querem acabar com esse homem. Obrigado pela mensagem, viu, Renata? Percepção do público, Mota. O Brasil ainda não é possível se falar livremente sobre o que aconteceu em 2020 e 2021. Essa é a realidade como eu a vejo. Ninguém é obrigado a gostar da opinião ou da postura de Jair Bolsonaro. Assim como ninguém é obrigado a gostar de várias outras coisas que aconteceram durante a pandemia. Uma lista muito grande, que inclui vários episódios de desvio de dinheiro e inclui uma coisa que para mim foi a mais absurda de todas, que foi o fechamento das escolas. Um crime, na minha opinião, um crime contra a humanidade, o que se fez nesse país. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Segundo o voto do ministro Fux e a opinião de vários juristas, o julgamento é nulo, porque aconteceu em um foro indevido.
segundo o voto do ministro Fux também, a conduta de Jair Bolsonaro não se enquadra na definição de crime conforme está escrito na lei. Segundo analistas políticos, o crime cometido por Jair Bolsonaro foi outro. Foi o crime de desafiar a aliança que foi formada há muito tempo no Brasil entre as velhas raposas políticas e uma elite burocrática superpoderosa, que assumiu o controle do Estado e das suas instituições. São os editores do Brasil. Essa elite, depois de dominar o país, agora acha que pode dominar o mundo. Como disse o meu amigo Paulo Breguet, num artigo brilhante publicado há 2 ou 3 dias atrás, Jair Bolsonaro é um homem proibido de existir. Bolsonaro foi diagnosticado com câncer. O câncer de Jair Bolsonaro é de pele. O do Brasil é institucional. Dávila, mas muitas pessoas falam sobre uma perseguição sofrida por Jair Bolsonaro, que cometeu erros na sua caminhada. Muitos apontam que talvez tenha exagerado aqui e ali, mas também quando a gente olha o conjunto da obra, a figura de Jair Bolsonaro e os desafios que ele tem enfrentado, você acha que o judiciário, ou pelo menos algumas instituições, pesaram a mão quando a gente fala de Jair Bolsonaro, Dávila? Falar em Jair Bolsonaro perseguido é exagerar? Caniato, eu não diria nem que é a perseguição só a Jair Bolsonaro. Na verdade, o que o Supremo Tribunal Federal descobriu um vácuo de liderança no Poder Executivo, e como na política não tem vácuo, esse vácuo vem sendo preenchido pelo ativismo do Judiciário. Essa é a questão. O Brasil está à deriva, nós sabemos disso. Então, como o Brasil está à deriva, alguém está assumindo o leme do barco. E quem está assumindo o leme do barco é o Poder Judiciário. E aí, pela fala clara de vários ministros, que hoje entendem que é por meio do exercício do Poder Judiciário, desse ativismo do Judiciário, é que nós vamos salvar a democracia brasileira, é que nós vamos restabelecer o império da lei, é que nós vamos fazer valer no Brasil a Constituição e a lei e acabar com a polarização política. Eles se acham imbuídos dessa missão. Ninguém delegou, não foi o eleitor que delegou por meio do voto, não foi a Constituição que delegou esse poder por meio da proclamação da nossa Constituição de 1988, não, foram eles que se autoproclamaram defensores da Constituição. E aí, Caniato, a barbaridade de defender medidas de exceção. Como é que você pode ser guardião da lei e aceitar medidas de exceção? Falar, não, olha, eu sei que isso aqui a gente está exagerando um pouco, mas podemos fazer a censura prévia desse veículo, podemos pesar a mão um pouco aqui. Tudo isso faz parte da salvação da democracia. É um absurdo. É um grupo de pessoas que não tem o poder do voto, não tem o poder da Constituição, mas se auto-otorgaram um poder para defender a Constituição, já que existe um vácuo de poder. E essa é a crise que nós estamos vivendo. Bolsonaro é apenas o principal personagem desta trama. Mas quem escreveu esse roteiro não foram os eleitores e não foi a Constituição. Foram eles mesmos, os membros do Supremo Tribunal Federal, que se auto-outorgaram essa missão. Nós temos de acabar com isso, gente. Nós precisamos voltar à normalidade. Cada poder na sua caixinha, cada poder respeitando os limites constitucionais determinados pela Constituição brasileira. Porque a democracia, Caniato, não existe com desrespeito às regras do jogo, com desrespeito às leis. Isso vira baderna. E o Brasil não está restaurando a democracia com o ativismo do judicial. O que o Brasil está fazendo é aumentando a confiança, a desconfiança em relação às instituições, aumentando a polarização e aumentando esse desejo antissistema, que hoje
dita a preferência eleitoral de muita gente, não só no Brasil, como no mundo. Pois é, o Dávila falou cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua caixinha. Acabei de ler aqui, viu, Dávila? A STF pede explicação sobre PEC da blindagem. Dias Toffoli deu prazo de 10 dias para que a Câmara envie as informações sobre a PEC da blindagem. Ou seja, mais assunto para a gente debater ao longo dos próximos dias. Rápida parada, voltaremos em 1 minuto e 20 com mais destaques, mais notícias e com as análises dos nossos comentaristas. Eu conto com você, até já.